O músico Leandro Donner falou ao Norte Entrevista. Ele conversa a respeito da criação do sucesso que é o Bloco do Sargento Pimenta. O grupo musical mistura diferentes ritmos regionais brasileiros com o rock dos Beatles. O início da mistura Beatles e ritmos populares brasileiros. O Carnaval do Rio, nos anos 2000, sofreu uma revitalização muito grande, né? Principalmente o Carnaval de rua. Quando a gente surgiu em 2010, já tinham alguns blocos que homenageavam outros estilos, outros ritmos, outras pegadas que não fossem só as marchinhas e os sambas e as músicas tradicionais. E um desses blocos era o bloco Cru, lá em Botafogo. E desse bloco, alguns amigos saíram de lá, cheios de ideias na cabeça. E uma dessas ideias era, por que não homenagear os Beatles? Né? E deu esse clique, o pessoal falou, maravilha, só tem um problema. Nós não somos músicos, disseram eles, mas tinham como amigos, eu e outros que formamos esse núcleo inicial do bloco, e a gente falou, bom, beleza, vamos homenagear os Beatles, mas o que significa ser um bloco que toca a música dos Beatles, no contexto do carnaval carioca e brasileiro? Significa pegar essas canções e fazer casamentos com a riqueza cultural e dos ritmos e dos gêneros e dos instrumentos do nosso país, que a gente admirava muito, né? Eu e o Felipe Resnick, que foi um desses primeiros músicos, a gente tinha uma banda de música brasileira juntos, o 7 por meia dúzia, então a gente já tocava shot, baião, maracatu, etc., Ijexá e tudo mais, e a gente começou a ver que músicas dos Beatles funcionam bem com esses ritmos. A gente reparou que as músicas mais fortes, mais pesadas, funcionavam bem com maracatu, então Sgt. Pepper's, I'm the Walrus, por exemplo. Outras mais tranquilas funcionam bem com ciranda, Yellow Submarine, Hey Jude. E assim a gente foi fazendo com todo o repertório. E eu acho que, felizmente, funcionou muito bem, o público recebeu bem. E a gente está há quase 15 anos aí fazendo esse trabalho. Naturalmente, dentro da nossa bagagem, dos primeiros músicos que formaram o bloco, a gente era muito fã de Beatles e era muito fã de música brasileira também. Como muitos músicos brasileiros que a gente admirava, também eram fãs dos Beatles, né? A gente teve uma live que o Geraldo Azevedo participou, ele falou, compus Dia Branco porque eu ouvi a música do George Harrison, então também essas influências estão circulando no Brasil desde os anos 60, a Tropicália mais marcadamente, né? Então, de certa forma, é unir essas duas bagagens de modo que as canções funcionem. Eu acho que assim, tem que estar a serviço da canção, não é para forçar uma barra e um ritmo entrar e, enfim, fazer uma música em tal ritmo só porque a gente está afim. Não, é para a canção funcionar, e a pesquisa sempre esteve presente. Nós somos músicos que gostamos de pesquisar, de estudar, de ouvir bastante coisa, então acho que veio dessas três coisas, né? Gostar de tocar música brasileira, gostar de ouvir Beatles e gostar de pesquisar e fazer arranjos e criar coisas diferentes e novas, mesmo no repertório que não é novo, né? O cortejo do Sargento Pimenta. Então, sempre tentamos fazer um cortejo e caminhar, mas a gente sempre acabou saindo parado por uma série de razões. O primeiro carnaval foi no entroncamento de Botafogo com Maitá, nas ruas de Capitão Salomão, enfim, por ali. E tinha tanta gente em volta que o carro de som teve que ficar parado e não saiu para nenhum lugar. E no ano seguinte já fomos para o Aterro do Flamengo, que é onde a gente está até hoje. E primeiro ano tentamos também ser um cortejo, caminhar, e muita gente em volta, não conseguimos, e decidimos sair parados no trio elétrico e depois agora no palco, sempre no Aterro do Flamengo, com pequenas mudanças de uma posição para outra ali no aterro, que é um lugar lindo, enfim, super carioca, com pão de açúcar ao fundo, etc. Em São Paulo a gente teve mais mudanças, né? Já vai ser nosso 10º carnaval lá. A gente começou na Vila Madalena, foi para a Avenida Sumaré, sempre assim, começou no palco e depois foi para o trio elétrico, então foi ao contrário daqui. Depois fomos para o Memorial da América Latina, uma outra Praça das Américas, alguma coisa assim. Foi para Faria Lima e agora vai estar no centro da cidade. Então São Paulo tem esse dinamismo maior aí nos nossos desfiles. E fala. A gente começou em Botafogo com uma expectativa de vão vir 300 pessoas para ouvir nosso som, e acabou tendo 10 mil pessoas no primeiro desfile. Então a gente ficou super feliz, claro, mas foi uma grande surpresa. E só que parou as ruas do entorno, assim, foi meio com uma tragédia de mobilidade urbana. Umas 10 mil, cerca de 10 mil. Assim, tem números oficiais que falam 5 mil, notícias de jornal que dizem 15, então eu falo 10, que é a média entre as várias informações que foram dadas naquele ano. Mas foi um problema de mobilidade urbana, assim, travou todo o bairro, e no ano seguinte a gente já conversou com a prefeitura e foi pro aterro. No ano seguinte é 60 mil foliões, então a gente, super feliz, mas foi um passo maior que a perna, não maior que a perna, mas a gente teve muitos problemas técnicos, logísticos, de som, muita coisa, assim. E aí a gente só afirmou mesmo
em 2013, e aí de lá em diante foram 125 mil, e chegamos a 500 mil em 2017, que é um número que se mantém mais ou menos. Ano passado foram 400 mil, então é cerca de 500 mil de pessoas que estão ali no aterro. E em São Paulo é um pouco menor, né? Já chegou a 80 mil, 40 mil, 100 mil, é um pouco menos de 100 mil pessoas que saem por lá. Mas a gente tem um público também muito fiel em São Paulo, assim, a gente tem muitas músicas gravadas e a gente vê que o público que ouve no Spotify Rio e São Paulo é o mesmo número de pessoas, então a gente fez muitos shows em São Paulo, outros tipos de show que não de rua, e mais até do que no Rio, então a gente realmente tem São Paulo como segunda casa, né? E esse ano a gente vai completar 22 desfiles, né? 12º no Rio de Janeiro e 10º em São Paulo, então desde o começo também a gente tem essa relação dupla dessas duas cidades. O corpo musical do bloco. Quando a gente começou, éramos 12 fundadores, sendo 4 deles músicos, né? E da música brasileira e também que gostavam muito de Beatles. Eu, Matheus, Felipe Fernandes, Felipe Resnick, Matheus Xavier. E começamos a convidar amigos, primos, familiares, tanto para compor a bateria, nossos primeiros alunos, e pessoas que foram ensinar essa galera, que também já eram mais de 10, 12 percussionistas, já eram um quarteto de sopros, baixista, etc., tecladista. A gente já montou uma grande banda naquele momento de cerca de 15 pessoas ali, de músicos profissionais envolvidos, de 15 a 20 profissionais envolvidos da música, né? Fora os técnicos. E uma bateria de 60 pessoas, de familiares e primos e amigos, etc. No segundo ano, consolidamos essa equipe, com oficina de percussão e nos palcos, fazendo shows. A gente subia no palco com 23 pessoas naquela época. Hoje em dia somos 14 no palco, a gente chegou numa formação mais otimizada, super maneira, que dá conta. E temos os professores, temos o coral agora, então acho que de profissionais que diretamente atuam hoje, são pelo menos 20 profissionais de música, fora técnicos e produtores e comunicação, financeira, etc. A gente é uma estrutura aí de pelo menos 30 pessoas trabalhando o ano todo, que é muito bacana, muito legal, dá muito trabalho, mas permite que a gente chegue no carnaval também mais preparado, assim, né? De alguma forma. A gente nunca está 100% preparado, porque o carnaval é cheio de surpresas. Mas temos uma equipe muito boa, musicalmente, artisticamente e de produção também, que está com a gente o ano todo. A bateria do bloco. Na verdade, a bateria desde o começo, essas 60 pessoas que eu mencionei, esses alunos, etc., sempre foi uma oficina, né? Sempre teve os professores e os profissionais da música e aqueles interessados em fazer parte dessa folia bitomaníaca. Então, desde o ano 1, lá em 2011, a gente teve isso. Oficialmente como oficina foi de 2012 em diante, com esse nome oficina, e sempre recebeu cerca de 100 alunos. Às vezes 120, às vezes 90, às vezes 140. Hoje em dia a gente chegou nesse número de 100 alunos, que eu acho que dá um batuque muito bom e potente, poderoso, e também algo que a gente consegue dar conta de ensinar ao longo do ano, que já é bastante gente. Então, assim, a gente tem umas fériasinhas depois do carnaval, de 1 a 2 meses, e maio já começamos a ensaiar para o ano seguinte, já recebemos inscrições, segundo semestre recebemos mais algumas inscrições, e assim a gente compõe a nossa bateria, que é mais ou menos como a maioria dos blocos funciona, no esquema de oficina ao longo do ano, para tocar no pré-carnaval e no carnaval. A origem do nome do bloco. Bom, um dos álbuns mais importantes dos Beatles e um dos álbuns que mais vendeu na história da música popular é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que a tradução seria o Clube dos Corações Solitários da Banda do Sargento Pimenta, ou algo assim. E esse álbum dos Beatles, eles se fantasiaram, se vestiram de uma outra banda, que era essa outra banda. Eles estavam já fantasiados, já ornamentados. Então eles, na verdade, já estavam carnavalizando naquele momento. Então o que a gente fez foi trazer isso para o nosso universo brasileiro, né? Tanto que o nosso primeiro álbum é homenagem aos 50 anos do Sgt. Pepper's e uma releitura dessa capa que ficou tão icônica, tão famosa. Foi uma ideia do Paul McCartney fazer essa banda. Ela reaparece no Yellow Submarine 2 anos depois, a banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. E é uma delícia homenagear esse álbum, porque ele é um álbum cheio de imagens psicodélicas, um universo sonoro muito diferente, muito ousado. E é essa homenagem a esse álbum icônico dos Beatles. O repertório do Carnaval Sargento Pimenta e homenagens. O repertório varia a cada ano, né? Porque a gente também, desde 2015, se não me engano, a gente tem carnavais temáticos. Então a gente começou homenageando o álbum Help em 2015, 50 anos do Help, com Help, I Need Somebody, de somebody de alguém, mas de samba, né? A gente fez essa brincadeira de palavras. E esse ano a gente está homenageando a Rita Lee. Então, por conta desses temas,
A gente sempre traz músicas novas ao repertório, né? Pelo menos renova aí 10, 12 músicas, coisas diferentes. Mas não podem faltar Hard Day's Night, All My Loving, Sgt. Pepper's, Ticket to Ride, Hey Jude, Yellow Submarine. Essas canções históricas, né, que o público tem na ponta da língua, ou então que pelo menos sabe a melodia, ou que tem uma memória afetiva da infância, ou seja o que for. Que tem público também que estava desde aquela época ouvindo Beatles, e tem crianças pequenas também que estão com a gente lá assistindo. Então tem sim um núcleo de repertório que não pode faltar, mas tem sempre também novidades a cada ano. Também para mover a gente artisticamente, né, a criar coisas novas. Homenagem à Rita Lee. Bom, a Rita Lee, se foi ano passado, né, uma perda inestimável assim, para a música brasileira. A gente vai demorar um tempo para se recuperar desse luto, desse golpe grande. E ela era uma grande Beatlemaníaca. A Rita Lee cresceu ouvindo Beatles, gravou um álbum inteiro em homenagem aos Beatles há cerca de 20 anos, acho que é de 2001 esse álbum, que é o Aqui, Ali, em Qualquer Lugar, que é uma homenagem a Here, There and Everywhere, que é uma canção dos Beatles. E lançou com letras em português e releituras e também letras em inglês. Fez um álbum e uma turnê homenageando os Beatles. E ela amou os Beatles a vida inteira. Tem desenhos dela na biografia que ela fazia deles, enfim. Então a gente falou, bom, já que a gente ama a Rita Lee também, a Rita Lee amava os Beatles, vamos juntar essas duas coisas. E a gente vai ter a Nina Becker, que está com um baile com a Orquestra Imperial, homenageando a Rita Lee, vai estar com a gente também para completar essa homenagem. Cantoras também do bloco vão cantar músicas delas. Então, sim, é uma alegria imensa homenagear a Rita Lee, de quem a gente é muito fã. Era fã dos Beatles e também somos fãs dos Beatles. E aí acho que juntou essas coisas todas. E aí, por isso, Rita num céu de diamantes, né? Rita in the Sky with Diamonds. Shows nacionais e internacionais. O Sargento Pimenta, desde o começo, desde o seu primeiro ano, já começou a sair do Rio de Janeiro. Primeira vez foi Juiz de Fora, aqui pertinho, mas em Minas Gerais já. E tocamos o Brasil inteiro, já tocamos, enfim, São Paulo inúmeras vezes, várias cidades do interior de São Paulo. A gente vai estar em Santos nesse carnaval, por exemplo, já tocou em BH e várias cidades do interior de Minas, já tocou em Vitória muitas vezes. Sudeste a gente percorreu muito, Nordeste muito também, fizemos Recife, fizemos Alagoas, fizemos Fortaleza, vários estados do Nordeste também. Já fomos até o Rio Grande do Norte, já fomos para Belém. Então, do norte a sul do país a gente já esteve muitas vezes. Já tocamos fora do país algumas vezes também. Fizemos show em Nova York ano passado. Fizemos uma turnê na Inglaterra em 2012, na ocasião das Olimpíadas de Londres. Então, assim, o Sargento tem uma estrada aí também para fora do Rio de São Paulo. Lançamento com a cantora Zabelê. O Sargento acabou de lançar Here Comes the Sun, que foi uma collab da gente com a Zabelê, que é filha do Pepeu Gomes e da Baby do Brasil, super cantora que está morando em Nova York. E quando a gente foi tocar em Nova York esse ano, a gente esteve com o Zé Luiz, nosso grande camarada de lá, que tocou com Caetano, Gil, todo mundo. E ele convidou o Mitch Davis, também vocalista de lá, de uma banda muito bacana. E colaboramos, Mitch Davis, Zabelê e Bloco do Sargento Pimenta nessa releitura de Here Comes the Sun, que está no Spotify, está em todas as plataformas de áudio. O bloco é conhecido pelos ex-Beatles. A gente, quando o Paul McCartney veio em 2011 para cá, ficou no Copacabana Palace, a gente foi convidado por uma emissora a fazer uma homenagem a ele. Botaram um trio elétrico lá. Não sei se a ideia foi boa, porque era muito cedo e ele tinha tocado no Engenhão na noite anterior. Então tinha um trio elétrico tocando às 7, 8 da manhã ali na frente do hotel. Estávamos lá, éramos nós. Não foi ideia nossa, em nossa defesa. O baterista da banda dele veio na sacada, acenou pra gente. Então, assim, da existência nossa, eu acho que ele sabe sim. E a cada vinda dele a gente tenta de alguma forma fazer algum contato, mandar alguma coisa, conversar. Eu acho que numa produção de algum show dele mostraram um clipe de Don't Let Me Down pra ele, se não me engano. Mas nunca tivemos um contato direto, né? O Ringo, o Ringo, que são os dois Beatles vivos, né? O Ringo Starr, mora em Los Angeles e tinha uma pessoa da equipe dele que veio pro Rio, foi no nosso ensaio, filmou. A gente fez um parabéns para ele e as mídias sociais dele postaram no dia do aniversário dele, olha, eu sou homenagem do Brasil. Então, assim, não sei se ele pessoalmente, mas a equipe dele com certeza. E a gente convocou ele para vir aqui em 2009. Fizemos um bandeirão gigante, vem Ringo, filmamos de cima e tentamos trazer o Ringo para tocar com a gente, mas acabou não acontecendo. Mas enquanto os Beatles estiverem por aí e eles estiverem perto do Brasil de alguma forma, a gente vai sempre tentar dar um alô. Se não rolar também tá tudo bem.
Expectativa para o Carnaval 2024. Expectativa muito grande, né? Como a gente conversou, a primeira vez que a gente está homenageando também um artista diretamente que não seja os Beatles, que é a Rita Lee. Então, muitas músicas novas no repertório. Isso para quem está tocando é muito, muito bacana. Dá um alento, dá uma sede, um vigor novo. Também dá um friozinho na barriga, né? Para tocar isso com os convidados e sempre esse pré-carnaval um pouco corrido. Esse ano também o carnaval está sendo cedo, né? Início de fevereiro, então foi mais corrido ainda. Mas a expectativa é essa, um friozinho na barriga que a gente tem todo ano, mas também muito ânimo, muita animação, porque a gente sabe que o público, quanto mais a gente chegar junto, mais o público chega junto também. Então, como diria a Rita Lee, chega mais, come together. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.